Aparentemente, a HBO Max não quer que a gente passe só o Natal assistindo a série Harry Potter, mas que a gente também passe a Páscoa assistindo documentários sobre a série Harry Potter. Pois é, foi anunciado hoje que no próximo domingo, dia 5, vai chegar na HBO Max o documentário A Procura de Harry, a arte por trás da magia, que basicamente é um documentário falando sobre os bastidores, os segredos ali dos bastidores da série Harry Potter, a procura pelos atores, como foi esse processo, tudo isso, e saiu um teaser, cara, muito legal. Eu sou apaixonado por bastidores, eu fiquei maluco com isso. Bom, vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem disso, eu tenho um quadro aqui enorme chamado Magia do Cinema, onde eu abordei todos os detalhes de bastidores dos 8 filmes de Harry Potter. Então, quando eu vi isso, eu fiquei nas nuvens, meus amigos. Eu fiquei nas nuvens. Ter um documentário antes da série estrear. E ó, não se preocupa com spoiler, porque é óbvio que eles não vão mostrar nada que vá comprometer a sua experiência assistindo a série, né? Não vai mostrar nada que você precisa saber enquanto estiver assistindo. Aí vai mostrar coisa básica ali que a gente já sabe, né? Pô, Harry Potter afinal não é uma história nova, né? A gente já sabe ali a trama principal de tudo. Mas é muito legal ver bastidores, eu adoro, particularmente sou muito suspeito pra falar. E é claro que eu não poderia deixar de analisar cada pedacinho desse teaser, porque aparecem coisas muito legais nele. Eu já adianto que eu acho que não vai ser uma análise tão longa quanto a análise do teaser. Eu sei que teve uma galera que falou ali, Caco, análise, se não tiver mais de 2 horas eu nem assisto. Mas calma lá, também não é assim. Tem que ter conteúdo pra fazer, né? Não adianta só inventar um monte de coisa. Então, eu sei que vocês falam na brincadeira, espero eu, mas vamos lá analisar. Eu anotei aqui algumas coisinhas pra comentar aqui sobre esse teaser. O primeiro take mostra o momento da gravação da cena em que o Hagrid chega com os alunos primeiranistas caminhando por uma floresta. Essa cena tá no teaser, mas você note que no teaser é uma cena que tá ali à noite, tá anoitecendo, né? Só que como mostra esse trailer do documentário, né, por trás das cenas, ele foi gravado de manhã. Essa cena foi gravada ali durante o dia, né, com luz do dia. Essa é uma técnica muito usada, conhecida como Day for Night, ou noite falsa mesmo em português, e é simplesmente muito mais fácil, requer muito menos logística, é muito mais barato você gravar de dia, né, você não precisa ali de um adicional noturno, você não precisa deslocar a equipe de segurança, porque, né, gravar de noite é um pouco mais tenso, não uma equipe de segurança que precisaria pra gravar de dia, sabe? Não é a mesma coisa. Além disso, as crianças, existe um detalhe muito importante pra isso, as crianças não podem gravar à noite. As leis trabalhistas e infantis são muito rígidas, elas não podem nem ficar mais de 5 horas nos sets. Então, assim, eles têm que gravar de dia mesmo e essa técnica é muito bem utilizada. Vocês viram que a cena ficou muito, muito bem feita. Parece realmente que gravaram de noite, mas não, gravaram de dia. O take seguinte mostra John Lithgow aí, o grande Dumbledore da série Harry Potter, grande mesmo porque ele tem mais de 1,90 m, dizendo o seguinte, abre aspas, as histórias de Harry Potter são um fenômeno extraordinário, fecha aspas. Realmente, John Lithgow, elas são mesmo, e é muito legal ver que os atores vão falar aí pela primeira vez, diretamente numa produção focada na série, vão falar coisas ali, e isso vai ser muito legal. Na cena seguinte, aparecem as flâmulas da Corvinal e Sonserina, elas aparecem num take muito rápido ali, atrás de um dos archotes de Hogwarts, que é essa bandeja com fogo ali, né, usada para iluminar o ambiente, e reparem que as duas flâmulas possuem ramos com folhas, reforçando mais uma vez o aspecto naturalista de Hogwarts. A série vai ter muito dessa identidade aí naturalista, muito com árvore e natureza, simbolizando ali como se aquelas flâmulas, como se aquelas casas fossem 2 frutos de uma mesma árvore. Hogwarts é a árvore e as casas são os frutos, sabe? Isso é muito legal, simboliza que é tudo uma coisa só, tudo uma base. As casas têm as suas características ali, mas sem Hogwarts não existe as casas, sem a árvore não existe o fruto. É como se os fundadores tivessem plantado uma semente ao construir Hogwarts, sabe? E pela identidade ali, né, das flâmulas, tá muito legal, tá numa pegada bem medieval. E olha só que a Corvinal, o símbolo é uma águia bronze, uma águia da cor de bronze, aí seguindo as cores dos livros. Não um corvo como nos filmes e nem prateado como nos filmes. Tem ali a borda prateada e azul, mas parece que é iluminação ali, né,
do fogo e tal, mas também ter ali nas bordas tá tudo bem, porque a águia está cor de bronze e a gente já viu em outros materiais, como no teaser, que o cachecol vai ser azul com bronze, então as cores, a gravata também com bronze, então tá tudo certo. A flâmula da Sonserina não tem muito o que falar, né, tá ali com a serpente normal, as cores que já são conhecidas, o verde e o prata. E aí o take seguinte mostra os alunos quando eles entram em Hogwarts pela primeira vez, né, só que de um outro plano. No teaser a gente tem a cena, né, bonitinha ali, e essa nós temos a cena dos bastidores dessa cena sendo feita. E aí você repara que tem uma tela azul ali de fundo, né, que é pra complementar o cenário digitalmente, porque, óbvio, nem tudo ali é construído de verdade, mas é impressionante o tanto que é realmente construído. Olha todo esse cenário, cara. Todo esse cenário é construção, uma construção real. Efeito prático sempre vai ser muito superior a efeito digital, a CGI, cara. Sempre vai ser mais superior. E assim, essa é uma escola que os filmes de Harry Potter já deixaram aí. Os filmes de Harry Potter usaram muito efeito prático. Isso foi um acerto muito grande dos filmes. Torna tudo muito mais real, tudo muito melhor. Obviamente, não vou vilanizar efeito digital aqui não, porque eles são extremamente necessários. Uma coisa caminha com a outra ali, né? Mas é muito legal ver o tanto de efeito prático que eles usam. Ainda nesse take, mostra as plantas, né? Mostra ainda mais as plantas ali subindo pela parede, no portal ali que eles vão entrar, né? Nas portas de Hogwarts. Esse detalhe da natureza é muito legal. Eu tô gostando muito de ver tudo isso interligado ali com Hogwarts, porque dá um aspecto realmente de que o castelo é vivo, sabe? Ele tá vivo. Nos livros é descrito que Hogwarts parece que tá sempre mudando, que portas mudam de lugar, portas fingem que são portas, escadas desaparecem, então é uma escola viva, sabe? E acho que ter essas plantas, assim, essas coisas, dá esse ar de vivo também. Dá pra ver que tem, em um dos portais ali à direita, tem um rosto de aparentemente um homem, né? Seria muito legal se esses rostos falassem, né? Não sei se essas estátuas falassem, assim, porque tem umas gárgulas que falam, né? Principalmente a da sala dos professores, que elas falam em Hogwarts. Seria muito legal. E ainda nesse take, dá pra ver a parte de dentro, onde tem uma pontezinha de madeira. Não é aquela passarela de pedra onde tem a bandeira de bem-vindos primeranistas. É realmente uma pontezinha de madeira aqui antes dessa passarela. E, cara, pra mim, essa ponte parece muito ser uma homenagem, não sei, posso estar viajando, mas parece ser uma homenagem à ponte dos filmes ali, que é uma ponte muito icônica, que foi colocada a partir de Prisioneiro de Azkaban. Pra mim, eu vejo como uma homenagem, sabe? E aí o teaser mostra pela primeira vez, né, isso daqui não foi visto antes, a entrada do grande salão, as portas, né, algumas partes do grande salão, a porta do grande salão, e a gente não tinha visto isso, a gente só tinha visto no teaser os alunos entrando ali naquele hall de entrada, vamos chamar assim, hall de entrada, onde tem as escadas, tem a passarela, e aí do lado esquerdo, né, a porta pro grande salão, mas a gente não tinha visto a porta, a gente só tinha visto que tinha um portal ali, né, mas não tinha visto a porta em si. Essa parte mostra alguns trechos do grande salão, são bem rápidos assim, e aí a gente vê que a porta não é aquela mesma, dá pra ver que é a porta do grande salão, porque é diferente daquela porta que os alunos entram no hall de entrada, ela tem a cor muito mais escura, ela tem uns detalhes de ferro, enquanto essa porta, ela é dourada, ela é bem dourada. Nessa cena deles, dá pra ver o Draco entrando, ele tá ali na frente, né? O Draco, ele é visivelmente mais alto, o ator Locke Spratt é visivelmente mais alto que as outras crianças. Ele tem 14 anos e ele é uma criança magra e alta, então ele acaba se destacando um pouco ali. Eu não sei se isso é intencional da direção da série, da produção da série, de querer que o Draco pareça maior pra ser mais intimidador, porque ele é um valentão ali que fica incomodando as pessoas, mas definitivamente dá pra ver ele ali olhando pra cima, todo encantado com o grande salão. Agora, repare que lá no fundo, onde tem um archote, tem uma coluna e uma estrutura. Tá vendo? Isso é uma espécie de mezanino. E dá pra perceber que pela localização, ele tem ligação com aquela passarela de pedra, justamente do hall de entrada, onde tem aquela flâmula Bem-vindos Primeranistas. Se você olhar a disposição, né, pega o teaser, olha a disposição dessa passarela de pedra e pra onde ela vai na parede do lado esquerdo, é justamente onde tem a porta que entra pro grande salão, né? E aí os alunos entram ali no grande salão e tem esse mezanino. Aquela passarela dá no corredor que vai para aquele mezanino. E aquele mezanino tem escadas que descem para o grande salão. Ou seja, tudo conectado ali. Depois aparece novamente o John Lithgow e ele fala: reimaginar o cânone de Harry Potter, dar nova vida a ele. Podemos abordar coisas que sabemos que acontecem mais longe dos nossos olhos. Ou seja, um reforço ao fato de que teremos coisas que nós não vemos nos livros, mas que nós sabemos que acontecem, que são parte do cânone. Explorar coisas que os livros não exploram. Tipo Dumbledore investigando a tentativa de roubo da pedra,
Pedra, a relação dele com o Flamel, a Hermione recebendo carta de Hogwarts sendo visitada por um professor, o Ron recebendo carta de Hogwarts, porque a gente sabe que isso acontece, a gente só não vê nos nossos próprios olhos acontecendo, porque a narrativa da história segue mais o Harry, ponto de vista do Harry, né? Então aí vem mais uma confirmação disso agora, endossada pelo John Lithgow. Agora, cara, o take seguinte mostra a placa da plataforma 9/3/4 e ela é meio esverdeada assim e tal, os números e letras são dourados, e uma coisa que eu gostei é que ela tem um aspecto meio sujo, você reparou isso? Cara, pra mim isso é muito real, torna muito real, porque é uma plataforma, né, é uma plataforma de trem, e tem esse aspecto meio empoeirado mesmo, né? Principalmente se tratando de uma Maria Fumaça. E, pô, uma plataforma ali com anos e anos de existência, né? Então é legal que a placa da plataforma não seja uma coisa novinha, bonitinha, seja uma coisa mais afetada pelo tempo, pela sujeira. O relógio da plataforma marca exatamente às 11 horas, que é o horário de partida do Expresso, e aí depois muda pra uma cena onde o Dominic McLaughlin, que interpreta o Harry, aparece caracterizado, né, como personagem ali, com o carrinho dele, a gaiola da Edwiges, sua mochilinha verde. E vocês repararam que na mochila do Harry tem um chaveirinho com um globo terrestre? Ou seja, Harry Potter, dono do mundo, ele carrega o mundo, todo mundo sabe quem é Harry Potter, esse menino vai ser famoso, uma lenda, não vai existir uma pessoa no mundo que não saiba o seu nome, e é muito verdade. Claro que essa relação aqui do chaveiro com isso do Harry Potter, eu acabei de inventar, na realidade eu não inventei, é uma percepção minha, pode não ser real, pode não ser verdade, pode não ser essa a intenção desse chaveirinho, às vezes é só um chaveirinho ali na mochila dele, mas eu sou maluco, eu gosto de encontrar conexões, e pra mim, eu interpretei desse jeito, não tem problema se não for. E aí o take seguinte mostra ali uma parte da plataforma onde tem um ambiente de alimentação ali, né, um café e refrescos, que eu mostrei na análise do teaser, a plaquinha ali, né, café, e você vê que, cara, é legal isso, porque é uma plataforma. Apesar de ser uma plataforma, nossa, bruxa, uma coisa mágica ali, os bruxos também comem um lanchinho ali, não sei se uma coxinha e um refri, mas eles comem também. É legal isso porque traz mais verossimilhança, sabe? Traz sentido de realidade, apesar de ser uma coisa de fantasia e tal, pô, faz sentido que tenha uma lanchonetezinha ali, né? E eu já imagino a confraternização de alguns pais ali, tipo os pais da Hermione com o Arthur Weasley, sabe? Conversando alguma coisa ali, trocando experiências. Pô, isso é muito legal. E você vê que a decoração, né, a ambientação ali é bem vintage, uma coisa bem vintage mesmo, porque os bruxos, eles pararam no tempo, meu amigo. Eles pararam no tempo e ainda bem, porque a estética das coisas deles é muito legal. Ela é aquela estética mais velha, mais antiga, sabe? Coisa com detalhes. É uma coisa que eles não acompanharam a modernização do mundo. E aí isso reflete muito ali na ambientação dessa lanchonete, né? Logo do lado da lanchonete tem o Lost Property, que é um achados e perdidos ali, né? Onde as pessoas simplesmente vão ali consultar pra ver se alguém entregou os itens que elas perderam. E cara, sabe quem eu imagino ali? O Neville com a avó dele, Augusta, procurando pelo trevo, que é o sapo deles. Olha, eu colocaria minha mão no fogo que a gente vai ter uma cena assim na série, cara. Porque é a cara do Neville isso aí. E eu não tô falando, não é coisa que eu vi lá no set visit, tô fingindo que não, eu não vi. Mas eu apostaria, cara, que ele poderia, porque é a cara dele ali, sabe? É a cara dele. Então também é legal ter um Achados e Perdidos ali. Espero que a gente possa ver esse Achados e Perdidos na série de alguma forma ali, né? Que não seja só um cenário de fundo ali. Eu sei que ele é real dentro, porque eu vi lá, tem várias coisas ali no cenário, bichos perdidos e tal. Tem uma iguana, assim, bem legal. Mas eu espero que ele seja mostrado. Tem que mostrar pelo menos o Neville ali, cara. Tem que mostrar. Inclusive, uma coisa muito legal nessa lanchonetezinha da plataforma 9/3/4, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Quando eu visitei o set da série, a gente lanchou ali. Tipo, não foi feito ali, né? Era uma encomenda e tal. Tinha uns pãezinhos, uns sucos ali e tal, um café. E aí eu tava tão abismado, eu tava tão trelelê das ideias, que eu nem eu comi. Tipo, num pedacinho assim, eu fiquei segurando mó tempão enquanto eu gravava as coisas, porque eu tava, tipo, super animado. Mas enfim, foi muito legal, muito simbólico poder comer ali. Eu posso dizer que eu já comi nessa lanchonete da plataforma 9/3/4. Quando você estiver assistindo a série, lembra disso. Fala, olha, o Caco comeu
meu aqui, ó, que legal. Ou não, né? Não sei, se você não achar legal. Mas é legal, não posso fazer nada se você não achar legal. Um detalhe legal na plataforma são esses azulejos, né? Nessa cena dos bastidores dá pra ver melhor. Os azulejos, do lado direito, o azulejo, ele tem duas corujas brancas ali. Do lado esquerdo, não dá pra ver direito nesse take, mas no outro take dá, são dois javalis. Você vai ver, num outro take dá pra ver esses javalis melhor aí. E aí no canto esquerdo tem um banquinho e acima desse banquinho tem uns cartazes que são propagandas. São realmente propagandas ali de coisas do mundo bruxo. Não dá pra ver direito os cartazes, né? Eles estão desfocados, mas são propagandas. Outra coisa que também traz um sentido de realidade, né? Metrô, trem, essas coisas tem propaganda, tem lanchonete, tem achados perdidos. Isso é muito legal. E olha aí, mais uma vez a natureza aparecendo, né? Além, no azulejo também tem folhas ali e tal. Só que na estrutura de ferro no teto ali, que sai da parede, também tem uma flor dentro do círculo ali, sabe? Vê que tá muito presente esse lance de natureza, muito mesmo. Ainda na plataforma nós temos um momento em que aparece Mark Millard, que é o diretor aí dos primeiros episódios, em ação, e o Adriano Goldman também, que é o diretor de fotografia da série. Inclusive o Adriano é brasileiro. Grande abraço aí pro Adriano. Também nesse take é possível ver um brasão no Expresso de Hogwarts, meio desfocado ali, mas esse é o brasão de Hogsmeade. E no trem está escrito London, Hogsmeade, né? Porque são essas as paradas que o trem faz, né? Ele sai de Londres, vai pra Hogsmeade, sai de Hogsmeade, vai pra Londres. Agora nessa outra cena, mostra o operador de câmera ali e o assistente com a claquete. E dá pra ver o detalhe do javali que eu falei no azulejo. Olha ali, o javali meio dourado, meio amarelado, alaranjado. Então, por que o javali? Bom, o javali é um dos símbolos de Hogwarts, tanto que na entrada do castelo tem duas gárgulas ali de javalis, né? Que são dois javalis alados, dois porcos alados. No caso, não é tão javali, é mais Hog. O nome é Hog, sabe? Tipo, é javali, é um porco do mato ali. Hogwarts, o nome Hogwarts é a junção desse porco com verruga. Warts é verruga. Então, o nome de Hogwarts é literalmente verruga de porco. Porco verruga, sabe? É muito legal o nome de Hogwarts. Enfim, e aí tá ali esse javali porque, pô, é o símbolo da escola e esse é o Expresso de Hogwarts que leva até a escola, né? Enfim, até Hogsmeade pra ir até a escola. Faz sentido que tenha ali esse javali, né? Na claquete, nós conseguimos ver as informações do nome ali do diretor, né? Mark Millard. Na direção de fotografia, Adriano Goldman. A data de filmagem ali, que é 21/8/2025. O número 5 grande, que provavelmente é o número de vezes que a cena foi gravada. No caso ali, eles estavam gravando pela quinta vez, né? Era a quinta gravação daquela mesma cena. O 102/27 pode ser a cena número 102 e o enquadramento 27, né? Tipo, o plano 27, plano e enquadramento, enfim. E aquele 008 ali embaixo, no canto inferior esquerdo, pode indicar o rolo da câmera, que mesmo que eles não usem mais rolo de câmera ali, né, analógica, e seja uma coisa mais digital, o termo camera roll ainda existe, né? Mesmo que seja cartão de memória, que seja coisa digital, enfim. E aí, por essa cena, a gente consegue mais ou menos deduzir que seria na altura do segundo episódio isso, porque o Mark Millard tá ali dirigindo, e ele vai dirigir os dois primeiros episódios. Ele vai dirigir os dois primeiros e os dois últimos, se eu não me engano. Os outros 4 episódios do meio ali é um outro diretor, que é normal, né? Nas séries ter mais de um diretor. Então, esse daí, eu não acho que seja o primeiro episódio. Muito provavelmente seja o segundo. Então, talvez o primeiro acabe realmente com o Hagrid chegando lá no casebre pela primeira vez pra ir resgatar o Harry. Que aí seria mais ou menos como acaba aquele capítulo, né? Do livro. Também tem alguns carrinhos em volta ali que dá pra ver. Atrás do cara da claquete, dá pra ver que tem um carrinho com um malão meio cinza, uma maleta menor em cima marrom, um cesto, que talvez seja pra levar ali um gatinho, né? Porque em Hogwarts os alunos do primeiro ano podem levar um sapo, uma coruja ou um gato. E o Ron não tá nem aí e leva um rato, porque ele é acima das regras. Não, mentira, eu não acho que seja obrigatório levar esses bichos. É tipo uma sugestão, sabe? Ah, vocês podem levar esse ou esse ou esse. Mas posso levar um canguru também? Pode. Tá tudo bem, enfim. E aí dá pra ver que ali atrás, né, também tem uma bruxa com vestes roxas, parece um veludo lavado, o nome desse tecido é veludo lavado. Parece um veludo lavado ali, ela parece adulta e tem uma criança, definitivamente uma pessoa mais jovem ali na frente dela, provavelmente sua filha, que é ali aluna de Hogwarts, com uma roupa vermelha, e ela tá mais atrás da mão, do braço ali do assistente da claquete. E aí o take seguinte mostra a equipe de montagem ali, com estruturas de madeira e pelo formato, pra mim, isso é o grande salão, tá?
Pra mim isso é muito grande salão, só pelo formato ali, tá muito cru, mas pra mim 100% de certeza que é o grande salão. E aí a cena seguinte mostra a construção do set do Beco Diagonal, bem em fase inicial ali, você vê que tá tudo bem estrutural, as coisas nem estão com fachada finalizada, algumas coisas estão com meia fachada ali ainda, e dá pra ver uma das pilastras do Gringotts, essa pilastra aqui no canto direito da tela é uma das pilastras do Gringotts. Enfim, ali tava bem em estágio inicial ainda, né? E aí nesse momento entra a fala da diretora de arte, que é a Mara, que é essa moça que aparece, de óculos aí, mostrando a maquete de Hogwarts. Nesse momento que ela tá mostrando a maquete de Hogwarts, dá pra ver justamente a parte que a gente viu no teaser dos alunos entrando ali. Coloca lado a lado aí pra comparar, Eric. Essa parte que tem a passarela ali, é justamente a passarela onde tem o bem-vindos primeiranistas e tal. E você vê que a passarela dá direto no grande salão, naquela parte do mezanino que eu falei antes. Olha só como liga aquele corredor. Olha na maquete como liga o corredor ali, tá vendo? É exatamente essa ligação. Aí na maquete também ao fundo tem um outro ambiente que eu não sei qual que é. Talvez seja alguma sala de aula, alguma coisa assim, corredor pra alguma sala. Não dá pra ver direito ali, mas acredito que possa ser alguma coisa ali tipo de aula de feitiços, enfim. E aí atrás dela, atrás da Mar, enquanto ela tá falando, também dá pra ver que tem umas vassouras, né? Tem 4 modelos de vassouras. 3 dá pra ver bem direitinho, mas uma tá atrás dela, não dá pra ver direito. Mas o que dá pra ver é que elas têm uma pegada, um design bem rústico ali. Lembra muito vassoura de bruxa mesmo, sabe? Essas vassouras que a gente vê em histórias, em materiais visuais de bruxos mesmo, sabe? Aquela vassoura bem rústica, com as palhas, assim, as cerdas meio claras, né? Enfim, você vê que os cabos, eles são diferentes, eles têm designs diferentes, né? E as cerdas, apesar delas serem mais rústicas, elas têm sim características únicas, né? De cada uma. É um jeito ali como as cerdas são presas, desenhadas, enfim. Elas têm essas diferenças aí que muda de um modelo pro outro. Ali no canto esquerdo, dá pra ver um suporte com algumas, parece que são pontas de vassouras ali, modelos de pontas de vassoura, sabe? E também dá pra ver algumas artes conceituais de vassoura ali na mesa, que tem até bem próximo da vassoura. E aí no canto direito, ali atrás, dá pra ver o que inicialmente eu achei que seriam bastões de batedores, mas quando a câmera abre mais um pouco, dá pra ver que são cerdas de vassouras. Então são modelos ali, porque nessas coisas, cara, tem muita tentativa, teste, eles fazem vários modelos, ver como fica, sabe? Então ali tem essas coisas. A próxima cena mostra os atores Dominic e Alastair, né, que interpretam respectivamente Harry e Ron, subindo a bordo do Expresso de Hogwarts, ali de um dos sets, né, do Expresso de Hogwarts, pra gravar a cena onde eles estão indo pra Hogwarts pela primeira vez. Dá pra ver isso pelo figurino, né? Ali o figurino fica muito claro, porque é o mesmo figurino do teaser, na cena que eles estão lá, enfim. Dá pra ver que o Dominic tá com uma presilha ali no cabelo, né? Eu não sei se ele usa isso pra deixar o cabelo meio marcado, pra ficar levantado ali, porque o cabelo do Harry tem essa característica bem marcante de ser todo bagunçado, né? Meio espetado. Enfim, eu achei legal que ele deixa o Alastair entrar na frente, assim, né? Dá um tapinha nas costas dele, super gentil ali. É muito legal porque visivelmente, a gente vai ver ao longo dessa análise aqui, as crianças estão se divertindo, cara. E a gente tem que lembrar, acima de tudo, que são crianças, sabe? Antes da gente ficar falando da aparência, ficar, sabe, fazendo comentário sem noção, a gente tem que lembrar que são crianças, sabe? São crianças. Eu sei que essas crianças estão super bem protegidas ali, elas não têm acesso a redes nem nada do tipo, mas, pô, põe a mão na consciência. Quando você tá fazendo um comentário, tipo, sobre dente de criança, sabe? Sei lá, qualquer comentário sobre aparência de criança, cara, isso não é legal. Não é legal de fazer, sabe? Não é legal. E um detalhe muito legal nesse momento é que dá pra ver que tá em movimento ali, né, o cenário, e aquilo ali é uma tela. É uma tela para simular o movimento quando eles estão dentro, né, do veículo ali, para parecer que o veículo tá em movimento. Isso, claro, depois é tratado na pós-produção, né, não fica uma coisa nítida ali, nem dá para perceber, mas é muito legal essa técnica que eles usam também. E mais uma vez eu volto a ressaltar como é muito importante a utilização dos efeitos práticos na série. Isso é muito legal. E aí depois nós temos uma cena do trio ali jogando Jockey Pô nos bastidores, né? São crianças se divertindo, cara. E essa roupinha deles, para mim, é caracterização, tá? É de algum momento onde eles não precisam usar o uniforme ali em Hogwarts, talvez. Não sei. Em algum momento que eu não vou deduzir o momento aqui, nem nada do tipo. Mas pra mim, essa roupinha que a Arabella tá usando é figurino. A do Ron, certeza que é figurino, porque essa camisa xadrez ele usa no figurino também. A roupa do Dominic tá mais larga ali e tal. Ele tá de óculos, então é figurino, sabe? Isso não é roupa
pessoal deles, porque vai aparecer num momento desse teaser eles com roupas pessoais que são bem diferentes. E ali você vê que a roupa da Hermione, a roupa trouxa dela, é muito característica dos anos 90, cara. Essa blusa toda estampada, coloridinha, isso é muito anos 90, cara. Tinha umas blusas assim que chamava blusa soft, não sei se você lembra, que era quentinha pra caramba. Elas tinham sempre essa estampa assim, bem forte, sabe? Bem colorida, bem cheia de formas e tal. Eu tinha e odiava, detestava. Quando minha mãe me fazia vestir essas blusas, eu queria, pular de uma ponte, era horrível. Dá pra ver também que não é a roupa do trem, é porque o Ron tá com uma camisa diferente por baixo, ele tá com uma camisa verde e não com a camisa do Chudley Cannons, e o Harry tá com uma camisa e não com aquela blusa de moletom que ele usa na cena do trem, né, do expresso. Enquanto vão passando essas cenas, né, a Mar, que é a diretora de arte, ela fala que pra fazer os sets daquele porte, que fazer aquilo é o sonho do designer, né, do sonho de quem trabalha com isso, e que eles estão incorporando o espírito alegre e lúdico de ser uma criança mágica na série. E aí, o take seguinte mostra outro cenário em construção, esse um pouco mais já avançado do que o Beco Diagonal estava, com parte do revestimento já ali colocado, e esse provavelmente é algum pátio de Hogwarts ali, algum pátio externo de Hogwarts, né, pela estrutura dele, pela aparência dele. E aí entra um cara da produção que eu não sei, não faço ideia de quem seja ele, porque aparece sem nome, né, ele fala ali que com essa magnitude de tudo ali, é fácil se perder, é enorme, e ele fica arrepiado, né. Eu não sei se ele tá falando se perder literalmente, porque é muito grande, dá pra se perder ali, ou se perder nas ideias, tipo, é tudo tão grandioso que é fácil você se perder nas ideias. Não sei, como que você interpretou? Pode ser as duas coisas. E aí, indo pro próximo take, mostra aquele ambiente de Hogwarts que os alunos chegam pela primeira vez, né, que é o hall de entrada, e aí os lustres pendurados com velas, archotes espalhados, alguns retratos e tapeçarias espalhados ali também, que infelizmente não dá pra ver de forma nítida, e aqui nesse ambiente não tem realmente muito o que falar, fora o que eu já tenha falado na análise do teaser, né, porque é o mesmo ambiente ali, tem duas moças ali que são provavelmente da produção, né, não tem nada de figurino nem nada, é só eles só estão mostrando esse ambiente em bastidor. Dá pra ver ali, acho que o que é legal comentar é que dá pra ver que o teto ali é completamente de estúdio, né, dá pra ver, não é uma coisa construída completa ali, um castelo completo, o interior de um castelo completo, só até certa altura, e aí dá pra ver aquela iluminação de centro ali, que tem, e essa iluminação tá usando um artifício ali, um artefato de difundir a luz, de difusão, chamado de colmeia. Essa colmeia, ela faz com que a luz não espalhe, ela não deixa a luz tão dura, né, aquela luz, quando a gente fala luz dura, é uma luz que tá indo diretão, muito forte e tal, sabe? E a difusão serve justamente para fazer essa luz ficar mais suave, iluminar, claro, mas ficar mais suave. E a colmeia, ela serve justamente para não espalhar a luz pros lados, pra luz ficar focada ali onde precisa, sabe? Não refletir em coisas que não devem ser refletidas. Eu aprendi isso com o Bubu lá do Sessão Reservada, nosso brother do Sessão Reservada, porque a gente grava com uma colmeia, a iluminação tem uma colmeia assim, óbvio, que muito menor, né? E aí eu perguntei pra ele no dia, ele me explicou, enfim, faz pouco tempo isso, porque trocou faz pouco tempo isso, né? E aí é muito legal saber desses detalhes, né, de audiovisual, produção, enfim, bastidores. E aí na cena seguinte, que mostra a Minerva entrando no grande salão, essa sim, dá pra ver bastante coisa, a gente vem no grande salão ali pela primeira vez, né? Dá pra ver que as mesas têm uma espécie de luminária por toda a extensão dela. O Adriano Goldman gosta muito de usar esse tipo de luz assim na fotografia, sabe? Ele compõe muito bem a fotografia com essas luzes assim nos ambientes. E aí, na porta do grande salão é possível ver os animais das casas, pelo menos da Lufa-Lufa e da Grifinória ali do lado direito, primeiro o texugo, depois o leão, e provavelmente do outro lado na porta tá a águia e a cobra da, né, Corvinal e Sonserina. Você vê que a porta é definitivamente bem dourada, diferente daquela porta de entrada, né, do hall. E aí, sentados à mesa ali, dá pra ver o Olivia Wood, que é o capitão do time de quadribol da Grifinória. Ele é o aluno do meio ali, entre a menina do lado esquerdo e o menino do lado direito, e ele tá bem no corredor onde a Minerva vai passar. E aí, na mesa da ponta de cá, dá pra ver ali que parece ter um casalzinho na ponta ali, um menino e uma menina conversando bem próximos ali, parece que eles são namoradinhos. Lá atrás da Minerva, ela ainda não entrou, lá atrás dela, dá pra ver bem na ponta de cima do chapéu dela, atrás dá pra ver uma tapeçaria, que parece ter uma árvore ali, mais uma árvore aparecendo aí, né, no teaser, e dá pra ver que é uma tapeçaria de um ambiente
ambiente ali, parece que tem uma bruxa e um bruxo, não dá pra ver muito bem, mas parece que tem um homem e uma mulher ali e tem uma árvore. Definitivamente no canto direito tem uma árvore e parece ter um homem e uma mulher. Parece que atrás da Minerva, logo quem tá atrás dela ali é o Ron, passa muito rapidinho ali. E aí tem um take que entra a atriz Janet McTeer, que faz a Minerva McGonagall, e ela diz o seguinte: a primeira vez no salão principal a gente pensa, uau! E então tem um corte pra cena no salão, onde mais uma vez dá pra ver bastante detalhe. Sentados à mesa da Grifinória estão Simas, Ron, Hermione, Lila Brown. E aí, em frente a eles, está o Dino Thomas, Neville Longbottom, Harry Potter e Parvati Patil. E aí tem três meninos ali, aparentemente figurantes, porque na Grifinória no primeiro ano entram apenas Dino, Harry, Simas, Neville e Ron, 5 alunos. E nas meninas que a gente sabe é Hermione, Lila, Parvati. E aí deveria ter outras duas ali que não tem, né? Não é uma regra entrar 5, mas enfim. E aí tem uma menina que parece que é primeiranista ali, que tá meio figurante, e tem 3 meninos que parecem também que são primeiranistas e estão figurantes ali. Então, assim, não sei se eles são primeiranistas, se eles são do segundo ano, mas aparentemente parecem ser do primeiro. Também na outra mesa, nas costas do Harry, está sentado Draco Malfoy ao lado de Crabbe Goyle, dá pra ver também isso. Lá na porta do grande salão, quando a câmera vem um pouquinho pro lado, dá pra ver que no alto tem as flâmulas das casas. Do lado esquerdo ali dá pra ver a flâmula tanto da Corvinal quanto da Sonserina, e elas têm formatos diferentes, né? Elas não têm só as cores diferentes, mas formatos diferentes também, e elas têm uma estética muito, muito medieval, de flâmula muito medieval ali. Provavelmente do outro lado ali, do lado direito, estão as flâmulas da Lufa-Lufa e Grifinória, que não apareceu. E olha só que detalhe legal, dá pra ver que acima da porta do grande salão tem as ampulhetas de Hogwarts, as ampulhetas das casas que marcam os pontos. Elas estão ali acima da porta. As ampulhetas têm lugares diferentes nas produções de Harry Potter, né? Nos filmes ela fica atrás da mesa dos professores, nos livros ela fica no grande salão ali, mas eu não lembro exatamente onde elas ficam. Eu preciso reler esse trecho do livro, porque sinceramente eu esqueci exatamente onde elas ficam. Mas no jogo Hogwarts Legacy, por exemplo, elas ficam antes de entrar no grande salão, na antecâmara do grande salão. Então elas têm lugares diferentes aí. Na série, a escolha criativa foi colocar logo acima da porta do grande salão ali, na parede. Vocês conseguem ver aí? Dá pra ver um pedacinho delas ali, e pelas cores dá pra ver que são as ampulhetas. E então entra um card ali no meio do teaser com o texto: guiado pelos artistas que dão vida à obra, mostra o Expresso de Hogwarts em movimento na plataforma, vários carrinhos com malões, mostra o número 5977 no trem, né, que no filme é o número 5972, e é claro que é diferente, né, porque filme é filme, série é série. Eu tô comentando aqui do número do Expresso só porque na análise do teaser falaram que eu não falei, mas eu já tinha falado no vídeo do Set Visit, foi a primeira coisa que eu falei quando eu vi o Expresso. Eu falei, olha, mudou o número do trem, mas eu não falei no da análise porque eu achei que já era suficiente. Então, enfim, o número do trem é 5977, e aí entra Papa Essiedo, o ator que interpreta Severo Snape na série Harry Potter. E aí ele diz o seguinte: só de chegar ali e ver o trem fisicamente, a gente se imagina em Hogwarts. Realmente é uma sensação incrível, galera. Eu não quero ficar soando metido nem nada do tipo, assim, vai ficar falando toda hora que foi no Set Visit. Mas é porque é um assunto que tem completamente a ver, é relativo, né? Então, assim, é realmente uma sensação muito incrível. Bom, vocês viram no Set Visit, quando o trem andou, eu fiquei, tipo, maluco. Eu até gritei, eu tô finalmente indo pra Hogwarts. É realmente essa sensação. E aí a cena seguinte mostra os alunos em aula. E claro, essa cena não é a cena, né, final ali. Você vê que tem um monte de gente de bastidor ali. O Dominic tá ali atrás, no meio dos caras, conversando. O Alastair, que interpreta o Ron, tá ali no canto direito. E a Arabella tá treinando o que parece ser um movimento ali do feitiço, enquanto a atriz da Parvati e o ator do Neville estão brincando ali de feitiço, sabe? Um com o outro. E aqui, nessa cena, tem uma coisa muito interessante que eu queria falar, né? Muito, muito interessante. Você vê o movimento que a Arabella tá fazendo? Ela faz um movimento ali, passa a mão, faz um movimento com a varinha, um movimento complexo até. Isso pra mim é muito legal, porque, cara, parece que Hogwarts, eu já até falei isso, né? Não é comparando com o filme de maneira depreciativa, ou falando que o filme é ruim, nem nada do tipo, até porque, mano, é muito claro que eu sou apaixonado pelos filmes, né? Tenho diversos vídeos aqui falando de coisas que são melhores nos filmes, né? Porque a galera adora tirar de contexto e falar que, agora vai falar mal dos filmes porque tem a série. Não, eu sempre falei mal o que eu precisei falar mal, e o que eu gosto e ponto final, entendeu? Então, assim, eu sou apaixonado
pelos filmes. Mas uma impressão que os filmes passam é que Hogwarts não é uma escola, sabe? Eles têm pouquíssimas aulas, é uma aula que aparece assim, uma ou outra aula, e, claro, por conta do tempo, e os feitiços parecem ser mais simples, sabe? Tipo assim, pô, agitou a varinha, falou, fez feitiço. Só no primeiro filme que tem lá o gira e sacode do Wingardium Leviosa e acabou. Na série, parece que a gente vai ter movimentos complexos pra fazer os feitiços, o que faz todo sentido, porque, cara, estamos falando de uma escola, os alunos estão ali pra aprender a controlar magia, aprender a usar os feitiços, aprender a manusear a varinha. Então faz sentido que os feitiços tenham um movimento, sabe? E o lance de movimento do feitiço também vem muito dos jogos de Harry Potter. Nos jogos tem muito movimento de feitiço, né? Todo feitiço praticamente tem um movimento que você precisa dominar ali primeiro pra depois lançar o feitiço, sabe? Isso é muito legal. E nessa aula eu acredito que seja a aula de feitiços, onde eles vão fazer o Wingardium Leviosa, e dá pra ver na sala que eles estão no mesmo ambiente daquela foto que saiu da Hermione. E aí eu até tinha falado nessa foto que saiu da Hermione que eu achava que era aula de transfiguração, onde ela recebe ali um elogio da Minerva, que ela tá toda felizinha, mas não, eu acho que agora, vendo, né, essa cena do bastidor, eu acho que é a sala do Flitwick, e quando ela consegue fazer a pena levitar, e por isso que ela tá felizinha desse jeito. Tanto que você vê a posição do Ron e do Harry na foto, eles estão mais lá atrás, assim, e no bastidor, né, esse vídeo de bastidor, eles estão exatamente ali correspondendo à posição que eles estão na foto. Então, pra mim, essa é a cena aí do Wingardium Leviosa. A sala é a mesma, você vê pelos quadros, você vê o tampo da mesa esverdeado, você vê o tinteiro com a pena ali, o estojo que tá em cima da mesa é o mesmo, né, inclusive o estojo ali tem pena, tem lápis, tem tudo que precisa, né, pra uma aula ali pra escrever, enfim. E vocês lembram também que saiu um vazamento do bruxo no telhado, da gravação do bruxo no telhado, que ele fazia um movimento pra fazer o feitiço? Vocês lembram disso? Então, aí mostra a Hermione também fazendo um movimento. Eu acho que todos os feitiços vão realmente ter esses movimentos, sabe? Ser uma coisa mais complexa. Isso é muito legal, dá um ar mais teatral, mais mágico pra parada. E aí dá pra ver um pouquinho do detalhe das varinhas, né? Dá pra ver a varinha da Hermione, que ela tem uma espécie, um detalhezinho ali que vai subindo, enrolando na varinha, que me lembrou ali ser algo parecido com uma folha, com uma planta, e aí acaba lembrando a varinha dela dos filmes, o design da varinha dos filmes, talvez seja uma homenagem. E a varinha do Neville, cara, eu tô simplesmente encantado nessa varinha que parece um graveto, mano. Sabe por quê? As varinhas que eu acho mais maneiras são as varinhas que são bem rústicas assim e que parecem um graveto. Tanto que a varinha que eu acho mais maneira dos filmes, uma das que eu acho mais maneira, né? Porque, pô, eu também gosto das varinhas mais trabalhadas, mas uma varinha que eu acho muito maneira é a do Grindelwald, antes dele ter a varinha das varinhas nos filmes, que é uma varinha que ela é toda meio torcida assim e tem espinhos, sabe? Ela parece muito um galho de uma planta que tem espinhos, sabe? É muito legal. E aí a varinha do Neville é mais ou menos nesse estilo, e na ponta ela tem um galinho levantando, assim, cara, eu achei maneiríssima. E lembrando que essa varinha era do Frank Longbottom, hein? Porque o Neville herda a varinha do pai dele ali, e ele acaba tendo a sua só depois lá do 5º ano, depois da batalha do departamento, porque a varinha do pai dele acaba sendo quebrada, né? Enfim. A da Parvati dá pra ver que também é um pouquinho torta, mas não é tão rústica quanto a do Neville. Não é tão rústica, ela é um pouquinho torta, mas ela é um pouquinho mais trabalhada, dá pra ver que ela tem um toque mais invernizado, parece, enquanto a do Neville é bem rústica mesmo. Os uniformes nessa cena, eu não vou falar muito porque, bom, eu já falei dos uniformes na análise do teaser, da série, e eu fiz um vídeo só sobre os uniformes, então não tenho o que acrescentar aqui, tá? A cena seguinte mostra uma explosão de papéis, e isso é num departamento ali, sabe? Não é nem um ambiente de cenário, nem nada, é um departamento de, muito provavelmente, de efeito prático ali, mostrando o que vai ser usado pra jogar as cartas lá na casa dos Dursley, na Rua dos Alfeneiros, né? Você vê que os papéis estão até em branco, ainda não são as cartas, e isso parece ser do dia em que o trio tirou foto lá pra ser anunciado, né? Porque o Alastair tá com a roupa bege, igualzinha que ele tá na foto. O Dominique tá com uma blusa cinza, né? Que é diferente, talvez ele tenha trocado de blusa pra foto, e a Arabella tá com uma jaqueta jeans, e ela tá sem jaqueta na foto, né, que foi anunciado, tá com uma camiseta meio floridinha, mas tá de calça jeans. O trio tá vendo ali, né, vendo a explosão de cartas, atrás deles tá a Francesca Gardner, aquela que tá rindo de jaquetinha marrom, ela é a roteirista e showrunner da série, né? Premiada Francesca Gardner. E aí, cara, dá pra ver que tem um tabuleiro de xadrez na frente deles, mas não é o xadrez de bruxo, não é o xadrez da série. Eles talvez estavam só jogando ali, ou talvez aprendendo alguma coisa ou outra, não sei. Talvez estavam só demonstrando alguma coisa, mas ali eles não estão caracterizados. Dá muito pra ver que eles não estão caracterizados, nenhum deles. O Dominique nem com óculos tá, então assim, eles só estão ali no ambiente mesmo. Agora, a cena seguinte mostra os alunos
caminhando ali pela floresta, que é a cena que eles vão provavelmente pro barquinho, né? E aqui não tem realmente muito o que falar, a não ser da gravata deles, que é uma gravata bordô meio puxada pro roxo, que é a gravata que eles usam antes de ser selecionados pra Hogwarts, né? Afinal, quando eles são selecionados, eles usam as gravatas de suas casas, com as respectivas cores das casas. E aí essa gravata é de quando eles estão chegando ali, né? Que tem um embleminha de Hogwarts ali, tem uma cor bordô meio roxa. O Locksprett se destaca ali pela altura, né? Visivelmente ele é mais alto. Já falei da altura dele, não tem por que voltar nesse ponto. E dá pra ver que os alunos estão segurando um ferrinho na mão ali, que aquilo provavelmente encaixa naquela lanterna ali, só que a desse primeiro menino aí tá desencaixada, não sei porquê. A cena seguinte mostra, mais uma vez, os alunos no grande salão. Tá a Arabella ali, né, que faz Hermione, tá o ator que faz o Simas também, e a Holly Weddington, que é a figurinista vencedora do Oscar aí, que é a figurinista da série, né, tá ali falando com as crianças, meio dando uma ajeitada nos figurinos, e a Hermione tá usando uma fita que parece ser meio azulada na cabeça ali. Isso, pela roupa que eles estão, dá pra ver que é antes da seleção, né? Eles estão com a gravatinha bordô. E aí, cara, lá atrás nessa cena, pô, essa daqui, na moral, eu me surpreendi com o meu olho de águia, me surpreendi. Dá pra ver o professor Flitwick, cara, de roupa azul lá no fundo, bem desfocado na mesa dos professores. Olha lá, é o professor Flitwick, cara, porque ele é o único que tem a estatura menor, né, em comparação às outras pessoas. E pela estatura dele, dá pra ver que é ele ali. Novamente, a diretora de arte aparece ali, falando que é como se fosse um parquinho colossal, que é muito incrível, né? A maquete, enfim, os sets e tudo. E deve ser realmente muito incrível trabalhar com isso. Aí depois mostra uma cena de uma máscara do Hagrid animatrônica. E essa máscara, ela vai no dublê corporal do Hagrid. Porque, cara, todas as cenas com o Hagrid são gravadas praticamente 2 vezes. Tem tudo que é do Hagrid, tem 2 versões de tamanho. Porque tem a versão Nick Frost e a versão dublê. E pra dar a impressão de que o Hagrid é realmente um meio gigante, tem 2 bolos, por exemplo. O bolo de aniversário que ele dá pro Harry, tem o bolo que vai na mão do Hagrid, que é menor pra parecer, né, dá a impressão de que ele é muito grande e o bolo é pequeno. E o bolo que vai na mão do Harry, por exemplo, é maior, é de um tamanho normal de um bolo. Então faz parecer que é muito diferente o tamanho, sabe? Então as coisas do Hagrid são gravadas 2 vezes. Tem o dublê ali corporal, que tem essa máscara animatrônica para cenas mais abertas, enfim, é muito legal isso. E aí a cena seguinte também mostra outro animatrônico, que parece ser uma criatura, né? Obviamente é uma criatura ali, mas é uma criatura que tá só o esqueleto, não dá para identificar qual criatura é. Pelo formato do corpo, eu imagino que possa ser um caranguejo de fogo, por conta do casco ali, as costas têm um formato de casco ali, o rosto tem um aspecto que é similar com o caranguejo de fogo, enfim, tem uma cauda ali e tal. O caranguejo de fogo não tem uma cauda tão alongada, mas, né, é uma adaptação. Lembrando que eles podem acabar fazendo da forma criativa que eles escolhem. Ele não tem uma cauda tão alongada. Ele tem uma cauda, mas não é tão alongado assim. Não que eu me lembre. E aí, cara, apareceu uma coisa que me deixou muito feliz e impressionado, assim, que foi essa coruja animatrônica. Eu vou repetir esse vídeo inteiro. Eu sou apaixonado por bastidores. Eu sou literalmente muito apaixonado. E ver essas coisas é muito incrível pra mim, sabe? Como tem tanta gente por trás. É por isso que me dá uma certa raiva quando a galera fala: nem, vem boicotar a série Harry Potter. Olha o tanto de gente por trás, sabe? Olha o tanto de gente trabalhando nisso, cara. Olha o tanto de gente trabalhando nisso, sabe? São literalmente centenas e centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas, sabe? É muito injusto. Então, assim, eu sou apaixonado por bastidores, sou mesmo. É muito legal ver ali a coruja. Olha o realismo desse animatrônico da coruja, sabe, cara? Tem cenas que eles usam animais reais, mas tem cenas que é impossível, não tem como, então acabam usando o animatrônico mesmo. E aí é muito legal ver o realismo disso, como a tecnologia avançou tanto a ponto da gente conseguir ter uma coisa tão real assim, né? E aí a voz da Mar entra dizendo: estamos expandindo ainda mais, superando o que o público já conhece. Mais uma vez endossando aí que estão indo além. E cara, pensa só, eles falam isso, né, de estamos indo além, estamos fazendo além do que o público conhece, porque pra eles é muito mais difícil do que fazer do zero, como os filmes fizeram. Porque tem toda essa pressão, né, de adaptar uma história que já foi adaptada pro audiovisual, né, que são os filmes, que foi uma coisa que fez muito sucesso, que até hoje todo mundo é apaixonado, né. Então é uma missão difícil que eles têm, de ao mesmo tempo fazer original, mas não fazer de um
um jeito que parece que estão copiando tudo do filme ali, sabe? Eu acho que é muito mais desafiador. Enfim, eles precisam ser muito originais ali, muito geniais. E aí aparece a Mara e o Mark Millard, né, olhando pra uma câmera, olhando pra uma tela, pra provavelmente algum resultado de algo que eles fizeram ficou muito legal. E então mostra uma câmera assim, né, com uma contraluz e tal, e vai pra um take ali, que pra mim foi o ponto alto do teaser, que são os takes do Beco Diagonal finalizado. São pouquíssimas cenas, mas tem muita coisa pra falar. Esse primeiro momento que mostra o Beco Diagonal, tem uma travessa ali à direita, escrito Adeline's Close, que é uma travessa que vai ali. O Beco Diagonal, ele não é só uma rua, ele tem ramificações, né? Então tem uma travessa ali, essa Adeline's Close, e dentro dessa travessa você vê que na parede tem vários papéis colados, né? Coisa assim, tipo aqueles lambi-lambi que você colado na parede com propagandas e coisas, enfim. E aí tem um suportezinho com produtos ali, porque, cara, o Beco Diagonal tem pessoa vendendo tudo. Tem a galera que tem as lojas, mas também tem aqueles vendedores na rua, sabe? Isso é muito maneiro. E aí do lado dessa travessa tem uma loja de plantas mágicas chamada Herbed and Seed. E nessa loja, cara, tem vários detalhes legais ali, tem vários, parecem cogumelos e tal. Me lembrou até um pouco o Tolete, que é aquela criatura mágica que parece um cogumelo, né, muito usada no preparo de poções. Acima da porta dessa loja tem uma estátua que lembra uma ave, mas eu não consegui identificar qual ave é. E aí do lado esquerdo, né, do lado da loja, nessa loja de plantas ali, de plantas mágicas, tem o Empório de Corujas. Dá pra ver pelo desenho das corujas ali, as várias gaiolas, e quando tem uma cena que mostra mais perto ali, o balcão, que dá pra ver os cogumelos e tal, dá pra ver ali um pedacinho do nome da placa ali, Empório de Corujas, só que no idioma original, né? É nessa loja de corujas aí que o Hagrid compra Edviges pro Harry, cara. Então provavelmente a gente vai ver o Hagrid nessa loja aí, sabe? Aí a cena seguinte mostra inúmeros figurantes chegando ali no Beco Diagonal, provavelmente é a primeira vez que eles estão entrando ali, né? Depois de estarem caracterizados, mas a produção quis pegar a reação deles ali, e dá pra ver que as roupas deles estão bem legais, bem coloridas. Infelizmente só dá pra ver melhor a roupa do primeiro ali, porque logo corta, né, os outros, como eles estão um atrás do outro, não dá pra ver muito no detalhe as roupas, mas dá pra ver que são roupas bem coloridas, bem diferentonas. E aí quando eles estão andando, a loja que tá à direita deles é a Floreios e Borrões, sabe a livraria Floreios e Borrões? Dá pra ver ali a placa nas colunas, verde ali com parte do nome, Flourishing Boots, que é o nome da livraria em inglês, dá pra ver ali. E aí troca a cena e mostra umas páginas no teto, assim, rodando. Essas páginas são ali na Floreios e Borrões, elas estão rodando porque provavelmente ali vai entrar um efeito especial, né? Tem o efeito prático, mas vai entrar um efeito especial ali das páginas rodando, uma coisa muito viva. O Beco Diagonal tem isso também, de ser muito vivo ali, sabe? Tudo tá mexendo, isso é muito maneiro. E aí essas páginas tem um easter egg muito legal aí, cara. Muito legal, não sei se vocês notaram, mas essas páginas aí são dos contos de Beedle o Bardo. Especificamente essa página aqui mais perto é do conto do Caldeirão Saltitante, o Bruxo e o Caldeirão Saltitante. Dá pra ver o desenho do Caldeirão Saltitante ali. Olha que legal esse easter egg. Os contos de Beedle o Bardo só é apresentado na história lá no 7º livro, sabe? Mas como é um conto famoso para as crianças bruxas, faz muito sentido ele estar ali na livraria, sabe? A gente só não conhece, vamos dizer, o Harry não conhece, a Hermione não conhecia, né? Ela conhece quando o Dumbledore deixa pra ela. O Ron conhecia, mas o Ron, né, não é tão interessado em livros. Então faz sentido ter ali, sabe? E aí dá pra ver atrás dos figurantes ali, ainda voltando um pouco pra cena que eles estão vindo, né, que eles estão passando do lado da Floreios e Borrões. Atrás dá pra ver o Banco de Gringotts, dá pra ver aquelas colunas ali, tá meio desfocado, mas ali é o Banco de Gringotts. Na cena que a gente tá vendo as páginas ali no teto dos contos de Beedle o Bardo, no canto direito, dá pra ver uma fachada de uma loja dourada que tá escrito Quill. Quill é pena, né, em inglês. Provavelmente é uma loja de pena. Pode ser a Scribblus, onde a Hermione compra tinta ali, tinteiro, pena. Ou pode ser a Amanuensis Quill, que é uma loja ali do Beco Diagonal. E aí no take seguinte mostra a sala de poções do Snape. Com certeza é a sala de poções, cheio de caldeirão, cheio de frasco, ingrediente lá na parede. Enfim, dá pra ver ali um monte de almofaris, né, que eles usam pra triturar ali os ingredientes, né. E dá pra ver os livros abertos ali num modo de preparo. Você reparou que só o livro do meio tá numa página diferente? Pra mim, esse é o livro que o Neville vai estar posicionado ali, é o livro do Neville, e ele é o que prepara a poção errada e derruba a poção e fica cheio de furúnculos na primeira aula do Snape. E aí o Snape tira ponto do Harry, falando que ele não quis ajudar o Neville e tal, enfim. Eu acho que essa disposição aí é onde vai estar o Harry, o Neville e talvez o Ron, ou talvez o Simas perto ali, porque no livro é o Simas que tá perto, né? Enfim, vamos ver. A sala é bem escura, né, iluminada por
velas ali, mas, cara, é uma masmorra, é bem escuro mesmo. Então as próximas cenas mostram alguns atores sendo caracterizados, como John Lithgow de Dumbledore, ali sendo caracterizado, né, dando um sorriso. Tem a Arabella Stanton de Hermione dando um tchauzinho, toda feliz, ela tá com um reloginho de pulso coloridinho. Olha, são crianças, sabe, cara? São crianças. São criancinhas, cara. Não fale da aparência das crianças. Olha o reloginho dela coloridinho ali, cara. Enfim, dá pra ver que nesse momento que aparece a Arabella ali é de cena que ela ainda não foi selecionada, né, pelo figurino. Mas achei muito bonitinha ela dando esse tchauzinho. O próximo take mostra o Dominique e o Alastair rindo ali nos bastidores, né, usando os uniformes, e eles já estão selecionados ali, dá pra ver que estão ali com as roupas, com as cores da Grifinória, e eles estão num ambiente externo de Hogwarts ali, num pátio externo. Repara na janela lá atrás, aquela janela bem de fundo ali, também parece ter uma espécie de árvore, uma planta crescendo na janela, assim. Outro detalhe legal aí de planta e natureza crescendo pelo castelo. Depois mostra o Dominique sendo arrumado ali com o figurino da escola trouxa, né, da cena que a gente viu no teaser ali, que é o uniforme da St. Gregory. E depois aparece rapidamente o Expresso em movimento e então um arco de ferro, que é justamente a entrada da plataforma 9¾ de acordo com o livro, né? Apesar de passar pela parede, ali na plataforma 9¾ para chegar, né, em King's Cross, para chegar na plataforma, quando eles passam, tem um arco de ferro todo trabalhado ali. Esse arco de ferro é esse aí. E então o teaser é finalizado com o John Lithgow falando: a gente espera uma eternidade para fazer algo que mexa com as pessoas, porque obviamente ele sabe o peso que Harry Potter tem para nós fãs, como essa magia é importante pra gente na nossa vida e como isso move a gente, sabe? Então ele sabe o peso disso e por isso eu tô gostando muito dele como Dumbledore. Acho que vai ser um Dumbledore incrível e torço aí pra ele ter uma longevidade pra continuar fazendo Dumbledore até o final da série. E então aparece ali, né, o texto: A Procura de Harry, a arte por trás da magia. Estreia 5 de abril na HBO Max. Ah, meu amigo, ou seja, se o seu Natal estava reservado para Harry Potter, então a sua Páscoa também vai estar. E olha, pior pra mim, porque tem churrasco aqui em casa. Aqui em casa não, né? Na churrasqueira do prédio. Eu falei pra minha família: vamos fazer um churrasco na Páscoa. O que pode sair na Páscoa, né? De Harry Potter. Nada, vamos fazer um churrasquinho. Agora, eu não vou participar do próprio churrasco que eu fiz, porque eu vou ficar maluco, eu vou querer assistir isso. Não dá pra assistir junto com a minha família, porque eles ficam igual uns babuínos gritando, babuínos bobocas balbuciando em bando, então não vou poder assistir prestando atenção, eu quero assistir prestando atenção pra fazer conteúdo. Então eles vão ficar lá no churrasco, ó que triste pra eles, e eu vou ficar aqui trabalhando. Ó que legal pra nós. Mas como o documentário vai sair às 4 da tarde, então eu posso papar ali um pouquinho de churrasco, né, no horário do almoço, ficar safe e aí subir pra preparar e fazer esse trabalho. Estou muito ansioso, falta pouco tempo, não sei se esse vídeo está saindo hoje na quinta-feira, dia 2 de abril, que inclusive é aniversário de 11 anos do primeiro vídeo que eu gravei aqui pro Caldeirão Furado, hein? 11 anos, meu amigo. 11 anos com um canal único e exclusivamente dedicado a Harry Potter, com vídeos semanais. 11 anos. Um parabéns. Eu nem lembrei, sabia, que eu tinha feito aniversário hoje, Caldeirão? Eu recebi um vídeo super lindo da minha professora de inglês aqui, a Kátia, que ela e os alunos dela lá na escola que ela dá aula fizeram uma carta pro Caldeirão Furado, uma carta de Hogwarts, já que o Caldeirão tá fazendo 11 anos, então recebeu a carta de Hogwarts aí, super bonitinho, os alunos lendo. Obviamente não vou postar porque, né, vou proteger a imagem das crianças, são crianças, obviamente não vou colocar a cara delas na internet, mas agradeço muito o carinho, obrigado, Kátia, obrigado aí, galera do colégio. Um grande beijo e obrigado pelo carinho, valeu por assistir, espero que vocês tenham gostado dessa análise, não foi igual a do teaser que ficou com 1 hora e pouco, né, mas é isso aí, a gente trabalha com o que dá. Se eu deixei alguma coisa passar, eu tentei fazer o mais rápido possível pra você assistir no dia de hoje, beleza? Embora eu tenha feito com muito, muito cuidado e meticulosidade, como eu sempre faço. Opa, tô esquecendo de analisar a foto, finalizei o vídeo esquecendo de analisar a foto, saiu uma foto também que é a foto de capa do documentário e eu preciso falar dela, mas essa vai ser rapidinho. Você vê que na foto estão várias crianças. Ó, tá o Harry aqui, ó, com o uniforme de quadribol. O Fred ou George tá segurando ele assim. Isso daqui é depois da vitória dele ali na partida, né? Tem um aluno da Corvinal ali, dá pra ver o cachecol. Tem um aluno da Grifinória, a Hermione de touquinha roxa ali. O Ron, bochecha vermelha por causa do frio ali, né? Cachecolzinho da Grifinória. Claro que não é um frio de verdade, isso daqui é um frio simulado, mas o menino tem que ficar vermelho porque ele é ruivo e inverno ele tem que ficar vermelho, então eles fazem ali, né? O Dominique também tá todo vermelho porque aparentemente ele estava jogando um esporte ali, um quadribol. E dá pra ver na imagem a
ponta da Nimbus 2000, que não tinha sido mostrado. Olha que bonita, cara. Ela tem um detalhe dourado, um anel assim na ponta, dourado com vermelho, e a ponta de cima tem esse detalhe em metal vermelho escrito Nimbus 2000 dourado. Linda, linda, linda. Eu sei que teve gente que não gostou da Nimbus 2000, mas eu gostei e eu não tô nem aí se você não gostou. Tô brincando, se você não gostou é direito seu, simplesmente assim, mas eu curti porque ela pra mim lembra, eu já falei, né, lembra as ilustrações aí de antes dos filmes que pra mim são maravilhosas e enchem meu coração de carinho, e aí eu curti bastante esse design aqui da Nimbus. Claro que, cara, eu não vou ficar comparando com o filme, mas no filme era desse jeito, porque no filme é no filme, você entendeu? Eu acho que o pior inimigo de todos os fãs é ficar com essas comparações, porque aí você não vai querer, você não vai conseguir curtir nada, você vai ficar preso, mas no filme era melhor. Você pode achar que no filme era melhor, claro que pode, tá tudo bem, mas ficar sempre trazendo a comparação, sabe, de maneira depreciativa, eu acho que não te faz aproveitar. Enfim, é isso? Analisei a foto? Ó os meninos de cara pintada ali, ó, torcendo pra Grifinória, coisa bonita, olha lá, ó. Especial 5 de abril HBO Max. Vou ficar maluco, gente. Eu vou ficar maluco. Vou ficar maluco! A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito.